Começando, né? Mas hoje é sexta-feira. Geralmente das sextas-feiras eu faço um vídeo lá com o T'Challa, mas o T'Challa, por causa de uns compromissos aí, me deixou sozinho, né? Então, e sinceramente eu tô me sentindo muito sozinho nesse canal, cara. Tô me sentindo muito sozinho sem meu amiguinho, sem meu companheiro. E assim, quero fazer mais um vídeo falando de monarquia. Porque já fica um bom tempo sem falar de monarquia e tudo mais. E apesar da bandana republicana que eu uso por demonstrar, por questão de patriotismo, para demonstrar amor ao meu país, eu sou monarquista, cara. Eu sou monarquista e acredito mesmo, para que o dia o Brasil vai voltar a ser monarquia, que os Braganças vão assumir o trono brasileiro para o terceiro reinado, e com o poder moderador, cara, em vigor, aí vai poder melhor inspecionar, fiscalizar os outros três poderes do Brasil e transformar essa nação, cara. Ontem eu fiz um vídeo falando de Dom Pedro II, né? E eu fico me perguntando, cara, como é que seria o Brasil hoje se o golpe da República nunca tivesse acontecido? E se por algum motivo os republicanos tivessem sido desmascarados? Se Teodoro não tivesse caído no papo lá dos republicanos e a República nunca tivesse acontecido? Como é que seria o Brasil hoje, cara? Como é que seria? Eu acho que hoje, para início de conversa, eu acho que eu não estaria usando uma bandana republicana, né? Seria mais a monárquica. E sinceramente, cara, eu não consigo achar uma bandana monárquica aqui em Volta Redonda. Eu não consigo, eu não acho. Eu acho bandeira até lá no time da terceira divisão do futebol, mas eu não acho uma bandana monárquica, cara. Então, mas como é que seria hoje o Brasil se o Brasil fosse uma monarquia? Segundo o que eu penso. Eu acho que para início de conversa, cara, não teríamos, é lógico, sim, uma proclamação da República, programação, golpe da República, não teríamos o 15 de novembro. Seria o primeiro diferença, né? Antigamente o 15 de novembro eu só comemorava porque era aniversário da minha mãe, mas como minha mãe já partiu para o Senhor, então não tenho por que comemorar. Né? E meu, também quem hoje em dia comemora a proclamação da República, né? Da própria data, eu acho que só um dia para ficar em casa. Mas outros feriados, como a independência do Brasil, outros feriados, como por exemplo o 13 de maio, que é o dia da abolição, seriam com certeza mais comemorados. Só para você ter uma ideia, no último 13 de maio, que é a abolição da escravidão, quase não foi mencionado, né? Agora, quando chega a consciência negra, cara, e ainda querem exaltar Zumbi dos Palmares, na qual historicamente tinha escravos. Zumbi de Palmares, cara, eu vou fazer um vídeo falando só dele, cara. Se eu falar só dele. Aí eu pergunto a você, se você está me assistindo, se você for negro, eu gostaria de ver a sua opinião. Para você, o que é mais, qual data te representa mais? O fim da escravidão ou a consciência negra? Só perguntando, cara. E com certeza, se o Brasil ainda fosse um país monárquico, com certeza muitas outras coisas seriam diferentes, né? O nosso exército seria mais desenvolvido, seria mais tecnologicamente avançado. Eu gosto de acompanhar um canal chamado Brasil Graphics, e desse Brasil Graphics mostra lá os avanços, o equipamento que está sempre chegando no exército brasileiro, mas muito desse muito equipamento, muitas vezes é equipamento estrangeiro, que o pessoal exporta, compra e tudo mais. Mas com certeza, cara, se você olhar como era o exército, a marinha brasileira, eu até que já comentei que a nossa marinha era a segunda mais poderosa, né? E hoje nós não temos um porta-aviões, cara. Com certeza seríamos top de linha, né? Eu não sei se você sabe, cara, nós até já temos exportamos tanques de guerra, cara, né? Então, qual é o nome do tanque de guerra? É ETU Osório, né? O exército brasileiro até quis exportar para os países árabes, cara, da década de 80, 90. Então,
E assim, nossas fronteiras estariam fechadas, não teria o que consequentemente traria menos, muito menos tráfico de drogas, com o exército mais forte, a polícia também seria melhor equipada e o Rio de Janeiro não passaria a lástima que passa hoje em dia. Se ainda fôssemos uma monarquia, cara, nossa economia seria mais desenvolvida, né? Estaria mais à frente, porque não seria uma economia estatista, esse estado inchado que nós temos. Cara, minha conta de luz, não sei quanto, mas minha conta de luz aumentou. Eu não aumentei meu consumo nem de luz nem de água, os ambos aumentaram. Por quê? Por causa desse político aí, né, desse estado inchado que está sempre aumentando imposto, sempre aumentando imposto. Infração, aumenta o imposto. Aumenta o imposto. O nível de exportação aumenta o imposto. O Temer deu aumenta o imposto. Né? E não deveria ser assim. Agora, emprego, investimento do emprego, que é bom nada, né? Trazer empresas estrangeiras para investir no Brasil também nada, né? Porque não temos uma economia livre de mercado, cara. Nós não temos isso, cara. Entendeu? Eu acredito no Estado menor, cara. Tem que ter um Estado, mas isso não tem que se intrometer na economia. Então, se ainda... E, consequentemente, o nível de desempregados do Brasil que já aumenta mais de 20, 30 milhões, cara, e eu sou um desses desempregados, com certeza estaríamos trabalhando, cara. Não teria essa palhaçada de tem que criar cota. Não tem que criar cota, não, tem que criar emprego, tem que criar empresa, tem que trazer trabalho para o povo. Né? Se ainda fôssemos a monarquia que nunca deveríamos ter sido, cara, com certeza, cara, nossa educação seria melhor, teria mais investimento na área da educação. O Brasil está sempre atrasado, cara, nessa área, cara. Os políticos não investem. Quando você conhece a história de Dom Pedro II, cara, o cara ele patrocina. Eu sempre falo de Carlos Gomes, na qual do próprio bolso ele pagou os estudos do rapaz, que arrancou aplausos lá na Europa com o hino O Guarani. Eu aconselho você a ouvir o hino O Guarani completo, cara. Eu já ouvi, cara, eu ouvi, fiquei emocionado, mostrei pro Tetiário, ele ficou emocionado, eu mostrei pra mim, ele ficou emocionada, cara. Não tem como se emocionar com a ópera O Guarani, né? E a nossa educação hoje, cara, está lá embaixo, cara. O MEC, Paulo Freire, cara, um terrorista como patrono da educação, não tem como, cara. Tem criança aí que não sabe escrever o próprio nome e está na 5ª série, velho. Sinceramente, e ainda acha que o nosso país, a educação, né, está em primeiro lugar. Claro que não, cara. Claro que não. Sabe? E isso traz consequências terríveis, velho. Sabe? Nossas crianças não têm um investimento direto com as nossas crianças. Outro eu fiz um vídeo falando do Dom Pedro II, e uma hora eu comentei a minha indignação, cara, dizendo que o nosso país é um país de idiotas, cara. Dói falar isso, mas é a verdade. É a verdade. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Há uns 3 dias atrás eu vi um vídeo falando da hipocrisia da Globo Lixo, né? Da pedofilia. Pedófilo é doente, pedófilo é criminoso. Pedofilia não é doença, é crime. Aí quantas visualizações eu tenho? Mas até aqui, mais 6. Mas claro, entendeu? Eu não sou famoso, eu tenho poucos inscritos, não sou um youtuber conhecido, não sou há pouco tempo que eu comecei isso e tudo, a fazer canais. Mas imagine, porque já aconteceu com muita gente. Se eu pego 2 moças bonitas, 2 moças todas culturais lá, com aqueles shortinhos curtos lá, e começa a cantar lá, pega na nova. Não preciso nem compor ritmo. Basta colocar um cara, o vídeo vai bombar, cara. Não interessa se eu sou famoso ou não, vai bombar. Aí eu coloco assim na capa do vídeo, assim, uma bunda aqui, outra bunda aqui, minha cara no meio, velho. A bunda e o bundão. Pode ter certeza, até amanhã já tem mais 10 mil visualizações, velho. Né? E ainda vai aparecer um Condzilla que não assinar contrato, cara.
E não vai ser nem pelo meu talento musical, não. Vai ser pelo talento das moças. Talento. Se é que vocês me entendem. Então, porque infelizmente é isso, cara. O brasileiro se preocupa. É para procurar porcaria, o brasileiro ele se investe, cara. Então, e precisamos ter essa noção, cara, de como está nosso país. Né? Se ainda fôssemos uma monarquia, cara, se fosse uma monarquia, teria muito menos corrupção, cara. Então você acha que o STF ia fazer as palhaçadas que vem fazendo? Oh, não sei se você sabe, mas essa semana Ciro Gomes, cara, já disse, se eleito vai libertar o cachaceiro. Vai libertar o cachaceiro. Então eu te pergunto, para que serve a lei da ficha limpa? Para que temos leis? Para que temos colegiado de juízes? Então, você me responda. Lula tem que estar na cadeia, cara. Se ainda fôssemos uma monarquia, nem seguiríamos essa Constituição podre que nós temos. E nem teríamos as outras. Estaríamos ainda na primeira Constituição de 1822, cara. Que é muito mais versátil, que é muito mais forte do que essa Constituição que temos atual, na qual impede de um bandido continuar no poder, cara. Se ainda fôssemos a monarquia que nunca deveriam ter sido, Dom Luís de Orleans, Dom Luís de Orleans Bragança, seria o nosso imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ele, com o poder moderador, ia compor ordem nessa casa, cara. Ia ter corrupção no Brasil? Com certeza, ia ter. Qualquer governo humano tem corrupção, mas seria algo muito mais baixo, cara. Né? Tá esquema de corrupção, né? O deputado lá foi pego com o dinheiro da cueca numa mala, deposto. O presidente tá com popular, quem não seria presidente seria ainda primeiro-ministro. Não tá com boa popularidade? Sai. O Congresso tá todo corrompido, fecha o Congresso, novas eleições. Né? E nota, o imperador ele é muito mais próximo ao povo do que o presidente. Porque o presidente ele concentra em si os poderes de chefe de governo e chefe do Estado. Já o imperador é chefe de Estado. Como ele só se intromete quando necessário, ele fica mais atento ao povo. Porque se ainda fôssemos uma monarquia, nós não teríamos estados, nós teríamos províncias. Não seria estado do Rio de Janeiro, seria província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, província do Amazonas. E com isso, o imperador faria visitas ao longo do país. E essas visitas fariam com que o imperador ficasse mais próximo ao povo. E o povo poderia chegar mais perto ao seu imperador, falando as suas necessidades. Entendeu? O imperador tem mais essa aproximação. Coisa que os políticos só têm em época de eleição, né? Porque é sempre assim, né? Aparece igual aquela Marina Silva. O que a Marina Silva faz quando é época de eleição, cara? Me explica. Nem daquele desastre de Marina, ela não é ecológica? Ela não é uma ecoativista? Ela não se preocupa com o meio ambiente? Quando houve aquele desastre de Marina, cadê ela? O que aconteceu com ela? Mas o baixo chegou e aí, época de eleição, agora está concorrendo. Né? O que ela faz? E os outros candidatos? Aliás, se fôssemos aí uma monarquia, cara, você acha que ainda teríamos esses 513 tantos que tem lá? Não. Porque pelo que eu aprendi, dos 513, pelo que eu aprendi, somente 50 são eleitos por voto direto. Os demais é legenda de partido, um restante. Né? Chegou lá, puxado. Igual aquele cara de Jean Willis. Você acha meio que Jean Willis, alguém votou nele? Não, pegou lá, colocou lá, foi um dos menos votados. Né? E temos aí com um idiota, né? Que qualquer coisinha, porque eu sou gay, porque eu sou gay. Nem o homossexual se sente representado por Jean Willis, nem ele. O cara vai lá, cospe do Bolsonaro e depois chega pra todo mundo e fala: ele me agrediu, me chamou de viado, Né? E essa história é antiga. E nós temos um bando de marginal lá
E engraçado, cara, eles tentam sempre deturpar a imagem do Dom Pedro II, né? Mas Dom Pedro II, em 50 anos, nunca aumentou seu salário, eles aumentam todo ano. E quando Dom Pedro II morreu, cara, e sinceramente, quando eu vejo um vídeo falando no triste fim que teve o nosso soberano, cara, não tem como não derramar uma lágrima. Em seu túmulo, cara, em seu túmulo, foi encontrada uma trouxinha dizendo que era terra do país que ele amava. Se um desses políticos morre, com certeza, se encontrar uma trouxinha vai ser o dinheiro. Vai ser o dinheiro do país que ele roubava. E ainda de tudo, como travesseiro do seu cachorro, tinha um livro mostrando a importância que o imperador dava ao conhecimento, à educação, à sabedoria. Coisa que o nosso país precisa de hoje. Conhecimento, sabedoria, educação. Então, por isso eu digo, cara, se fôssemos uma monarquia ainda hoje, com certeza o Brasil estaria mil vezes. Com certeza, eu acredito, se fôssemos a monarquia que nunca deveria ter deixado de ser, a maior potência no mundo hoje não seria nem os Estados Unidos, seria o Império Brasileiro. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Agradeço a sua atenção. Deixe o seu comentário. Se você concorda comigo, se você acha que se você é monarquista, compartilhe esse vídeo. Compartilha, curte. Ajuda a gente a crescer. Muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz. Tchau, até aí. Fui.